Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 33 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos número, capítulos 13, 14, 15 e 16. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Os exploradores de Canaã, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Huri; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jafoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nã; da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu; da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode; da tribo de José, na tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Aser, Setur, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Nã, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são suas cidades, se muradas ou sem muro. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, há árvores ou não. Coragem, e trazei-nos dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Reob, no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebrom, onde se encontravam Aimã, Cesaí, Tomai, filho de Enac. Hebrom fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos.
Mas os habitantes desta terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra de Neguebe. Os hiteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Rebeldia do povo e suas consequências. Capítulo 14. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos foi propício, nos introduzirá nela e nola dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. Devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que, por vosso poder, tirastes este povo do meio deles e o disseram aos habitantes dessa terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-os no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já tendes feito desde o Egito até aqui.
O Senhor respondeu: Eu perdoo conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada de murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmuraste contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nã. Todavia introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quanto foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, o vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos nesse deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra, que depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Nã, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de que falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhe: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem-sucedido, não subais. Serão derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amalecitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não estará convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte, a arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessa montanha desceram e, tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Horma. Leis acerca das ofertas, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando entrardes na terra de vossa habitação, que eu vos hei de dar, e oferecerdes ao Senhor algum sacrifício pelo fogo, seja holocausto, seja um simples sacrifício, quer em cumprimento de um voto, quer como oferta espontânea,
ou por ocasião de uma festa para apresentar uma oferta de agradável odor ao Senhor, com vossos bois, vossas ovelhas, aquele que fizer essa oferta apresentará ao Senhor em oblação 1/10 de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo. E, para a libação, acrescentará 1/4 de hin de vinho ao holocausto ou ao sacrifício de cada cordeiro. Para um carneiro oferecerás 2/10 de flor de farinha amassada com 1/3 de hin de óleo, ajuntado uma libação de 1/3 de hin de vinho, como oferta de agradável odor ao Senhor. Quando ofereceres um touro em holocausto ou em sacrifício, para o cumprimento de um voto ou em sacrifício pacífico ao Senhor, darás o touro uma oblação de 3/10 de flor de farinha amassada com meio hin de óleo, ajuntando uma libação de meio hin de vinho. Isso é um sacrifício feito pelo fogo de agradável odor ao Senhor. O mesmo se fará para cada boi, cada carneiro, cordeiro ou cabrito. Assim fareis para cada um desses sacrifícios, seja qual for o número das vítimas que oferecerdes. Todos os nativos procederão do mesmo modo, quando oferecerem um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. Se um estrangeiro que habita no meio de vós, ou qualquer outro homem que venha mais tarde a se estabelecer entre vós, oferecer um sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, fará o mesmo que vós. Só haverá uma lei, a mesma para vós, para a Assembleia e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes diante do Senhor. Será a mesma coisa tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá uma só lei e uma só regra para vós e para o estrangeiro que habita no meio de vós. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando chegardes à terra para onde vos levo, e comerdes do pão daquela terra, reservareis uma oferta para o Senhor. Esta oferta será um bolo feito das primícias de vossa farinha. Vós a separeis como se separa a oferta da eira. Como primícias de vossa farinha, vós e vossos descendentes separareis uma oferta para o Senhor. Se pecardes involuntariamente, deixando de observar um desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, tudo o que por ele vos ordenou, deste dia em que o Senhor vos deu os seus mandamentos, e daí por diante em vossas gerações futuras. Se alguém pecar involuntariamente e a Assembleia não o tiver notado, toda a Assembleia oferecerá em holocausto de agradável odor ao Senhor um novilho com sua oblação e sua libação, segundo o rito prescrito, bem como um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a Assembleia dos israelitas, e lhes será perdoado porque é um pecado involuntário, e apresentaram sua oferta ao Senhor, um sacrifício feito pelo fogo e seu sacrifício pelo pecado para reparar o seu erro. Será perdoado toda a Assembleia dos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora no meio deles, porque é uma culpa que todo o povo cometeu involuntariamente. Se for uma só pessoa que pecou involuntariamente, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará expiação diante do Senhor por essa pessoa que pecou involuntariamente. Feita a expiação, será perdoada. Tereis uma só lei para aquele que pecar involuntariamente, quer sejam israelitas, quer sejam estrangeiros que habitem no meio deles. Aquele, porém, que pecar conscientemente, ultraja o Senhor. Ele será cortado do meio de seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor,
e violou seu preceito, será cortado e levará o peso de sua iniquidade. Violação do sábado. Ora, aconteceu que, estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram-no a Moisés e a Arão diante de toda a assembleia. Eles colocaram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que se lhe devia fazer. O Senhor disse a Moisés: que esse homem seja punido de morte, e a assembleia o apedreje fora do acampamento. Levaram-no para fora do acampamento, e toda a assembleia o apedrejou. E ele morreu, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas extremidades de suas vestes, pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta. Fareis essas borlas para que, vendo-as, vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor e os pratiqueis, e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade. Desse modo, vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os praticareis, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Revolta de Coré, Datã e Abirã. Capítulo 16. Coré, filho de Issaar, filho de Cate, filho de Levi, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Felete, todos os filhos de Ruben, levantaram-se contra Moisés, juntamente com outros 250 israelitas, príncipes da assembleia, membros do conselho e homens notáveis. E dirigiram-se, pois, em grupo a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: basta, toda essa assembleia é santa, todos o são, e o Senhor está no meio deles. Porque vós colocais acima da assembleia do Senhor? Ouvindo isso, Moisés lançou-se com o rosto por terra e disse a Coré e aos seus cúmplices: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e quem é santo, e o fará aproximar-se de si. Fará aproximar-se de si aquele que ele escolher. Eis o que tendes a fazer. Cada um tome o seu turíbulo, tu, Coré, e todos os teus sequazes. Amanhã poreis fogo em vossos turíbulos, e queimareis nele incenso diante do Senhor. O homem que o Senhor escolher, esse é santo. Isso já é demais, ó filhos de Levi. Disse mais a Coré: ouve agora, ó filhos de Levi. Não vos basta que Deus de Israel vos tenha separado da assembleia de Israel e vos tenha trazido para junto de si, para o serviço do tabernáculo do Senhor e para estardes a serviço da assembleia? Fez-te aproximar dele tu e todos os teus irmãos, os levitas, e ainda disputais o sacerdócio. E é por isso que vos amotinais contra o Senhor, tu e todo o teu grupo. E quem é Arão para murmurardes contra ele? Moisés convocou Datã e Abirã, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Porventura não te basta ter-nos tirado de uma terra onde corria leite e mel, para nos fazeres morrer no deserto, e ainda queres tornar-te nosso Senhor? Na verdade, não nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel, não nos deste em herança nem campos nem vinhas. Pensas que terás os olhos de toda essa gente? Nós não iremos. Moisés, muito irado, disse ao Senhor: não olheis para a sua oblação. Vós sabeis que nunca recebi deles nem mesmo um asno, e a nenhum deles fiz o menor mal.
Moisés disse a Coré: Tu e todos os teus sequazes apresentai-vos amanhã diante do Senhor com Araão. Tomai cada qual vosso turíbulo, ponde incenso nele, e apresentai cada qual vosso turíbulo diante do Senhor. Isto é, 250 turíbulos. Tu e Araão tomareis também o vosso turíbulo. Tomaram, pois, cada um seu turíbulo, puseram-lhe fogo e deitaram por cima um incenso, e conservaram-se de pé com Moisés e Araão à entrada da tenda de reunião. Coré tinha reunido perto de si toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. E eis que a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia. O Senhor falou a Moisés e a Araão: Retirai-vos do meio dessa assembleia, e eu os consumirei neste instante. Eles prostraram-se com o rosto por terra e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, um só homem pecou, e tu te iras contra toda a assembleia? O Senhor respondeu a Moisés: Manda ao povo, apartai-vos de junto das tendas de Coré, de Datã e de Abirã. Moisés levantou-se e, seguido dos anciãos, dirigiu-se aonde estavam Dan e Abirã. Afastai-vos, disse ele à assembleia, das tendas desses homens perversos, e não toqueis em coisa alguma que lhes pertença, para que não morrais, envolvidos em todos os seus pecados. Afastando-se o povo de junto das tendas de Coré, Datã e Abirã, saíram esses últimos com suas mulheres, seus filhos e seus filhinhos, e pararam à entrada de suas tendas. Moisés disse então: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas obras, e que nada faço por mim mesmo. Se estes morrerem com a morte ordinária dos homens, e se a sua sorte for como a de todos, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer novo prodígio, e solo abrindo a sua boca os engolir com tudo que lhes pertence, de sorte que desçam vivos à habitação dos mortos, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Apenas acabou ele de falar, fendeu-se a terra debaixo de seus pés, e abrindo sua boca, os devorou com toda a sua família, todos os seus bens e todos os homens de Coré. Desceram vivos à morada dos mortos, eles e tudo o que possuíam. Cobriu-os a terra e desapareceram da assembleia. Todo o Israel que estava ao redor deles, ouvindo o grito que soltaram, fugiu, dizendo: Cuidemos que a terra não nos engula também a nós. Saiu um fogo de junto do Senhor e devorou os 250 homens que ofereciam o incenso. Palavra do Senhor, graças a Deus.